em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. É o melhor bate-papo da área da Previdência Social em todo o Brasil, com informações seguras na área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Quero abraçar você, ouvinte internauta, que nos acompanha em todo o Brasil e aqui no Ceará pelas 40 emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral e trazer o bom dia do professor e advogado Paulo Bacelar. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos, ouvintes. Estava aqui ouvindo a vinheta do programa. E aqui, 7 horas da manhã, o início do dia, mas para quem ouve o programa, porque na roça, né, Luciano? O início do dia é bem mais cedo, né? E nos grandes centros urbanos, professor Paulo Bacelar, a manhã começa também na madrugada, né? Com esse movimento intenso de carros de todos os lados, os trabalhadores, as trabalhadoras se deslocando. E aí, essa é a dinâmica da vida. Vamos começar o nosso bate-papo, porque a primeira pergunta, professor Paulo Bacelar, é da Vanúzia Abreu, em Maracanaú. Tem 57 anos de idade, 28 anos e 4 meses de contribuição. A Vanúzia é esposa do Flansmar, que no último sábado ouviu uma resposta aqui e ela também decidiu mandar uma pergunta. Ela já está bem pertinho de aposentar, professor Paulo Bacelar, de pedir a aposentadoria? Deve ser a mesma resposta que eu dei, né, para o marido dela, o Flansmar, que perguntou sobre a sua esposa, que nesse caso teria que ter os 62 anos de idade, porque não entraria aí nas regras de transição, bastando aí completar os 62 anos de idade. Também devo ter falado também que teria que ver se valeria a pena ela contribuir até os 62 anos, ou se vai contribuir somente uma vez por ano, para manter a qualidade segurada até lá, e isso aí seria feito através de um cálculo de planejamento. E se ela estiver nesse momento com a carteira assinada, deve assim continuar até bater os 62 anos de idade? Nesse caso não tem jeito, né? Tem que trabalhar, continuar. Caso queira sair da empresa, teria que pedir demissão e arcar aí com os problemas da demissão. Mas 62 anos de idade, com certeza ela vai se aposentar. Antônio, em Fortaleza, em uma residência que tem 3 pessoas, uma recebe o BPC. Se a outra pessoa do grupo familiar que convive na mesma residência passa a receber o auxílio doença, a pessoa que recebe o BPC, professor Paulo Bacelar, pode perder esse benefício? Olha, poder pode, porque o auxílio doença ele é considerado uma renda, mesmo que seja uma renda provisória, né? Mas assim, como ele é uma renda provisória, só iria dar errado aí para o BPC, para quem recebe o BPC nesse caso, se houvesse um aumento da renda familiar per capita para 1/4 do salário mínimo. E a outra é se tiver também uma revisão do INSS nesse período que ela está recebendo auxílio doença, que eu acho é muito complicado, muito difícil isso acontecer, né? Já que o auxílio doença é um benefício por um período bem curto. Então, eu acredito que aí por questões aí jurídicas, isso não venha acontecer nada. Agora, caso venha a acontecer uma revisão e seja verificado que a renda per capita aumentou por conta da renda do auxílio doença, ela deve ajuizar uma ação para flexibilizar as regras dessa renda, porque na justiça essas regras são flexibilizadas de acordo com a realidade da pessoa e não com aquele número frio que o INSS analisa. O Antônio deixou outra pergunta também, professor Paulo Bacelar. Ele disse, caso houvesse um problema para receber os dois benefícios, teria que ajuizar uma ação para flexibilizar, para que a justiça flexibilize as regras, porque 1/4 do salário mínimo é um número frio, né? Exato. Que o INSS analisa. A justiça já analisa outros aspectos, como quem mora na mesma casa, qual é a situação daquela família na realidade. Então isso
vai depender da análise da assistente social, que vai na casa do segurado, né? No caso de uma ação judicial, a assistente social, ela vai na casa, tira fotos, entrevista a família e vê qual é a situação real daquela família para ela ter direito aos 2 benefícios. Linha direta no Jornal Alerta Geral 085-99273-4353. Roberto Matheus está em Itapipoca. Ele nos mandou a pergunta pelo Instagram. Sou pensionista da Prefeitura de Itapipoca. Completo 65 anos de idade agora em julho. Tenho 32 anos de contribuição. Posso me aposentar? Tem para mim que já chegou uma pergunta bem parecida aqui, né, professor Paulo Bacelar? Itapipoca tem Instituto próprio de Previdência Social. Nesse caso aí, com 32 de contribuição e 65 de idade, tanto em regra geral como regra do regime próprio, ele já teria direito à aposentadoria. Acumulando com a pensão. Acumulando com a pensão por morte, havendo aí regras para acúmulo de pensão por morte, né? O benefício maior, ele vai ficar mantido, e o menor benefício, ele vai sofrer uma redução, sendo que a redução é até o máximo de um salário mínimo, né? O benefício não pode ser menor do que o salário mínimo. Então, mas se os 2 benefícios, a pensão e a aposentadoria, forem acima de um salário mínimo, o benefício maior ele fica mantido e o menor sofre uma redução progressiva, de acordo com a lei 13.135. Mais perguntas que chegam ao Jornal Alerta Geral. Rogério em Russas. Tenho 54 anos de idade e 35 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? 35 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar? Tem regra de transição? Tem, mas ele tem que ter 102 pontos. 35 com 54, 89, muito difícil ter regra. 89, professor. 89, mas longe de 102, né? E 89. E regra de transição de idade, 64 anos e meio. Aliás, 64 anos para homem. Não tem também, teria que ter 64. Regra de transição de pedágio. Aí vamos para 35 hoje, teria 30 em 2019. 5 de pedágio, 40 anos, mais 5 de contribuição. 54 mais 5, 59 anos de idade, ele se aposenta, Luciano. Olha aí, Rogério, daqui a 5 anos. Se tiver 30 anos em 2019, né? Eu tô contando ele aqui. Já vai ter daqui a 5 anos. Eu tô contando aqui 35 sim, entendi, hoje, professor Paulo Bacelar. Teria 30 em 2019. Seria isso? Exato, porque se a gente comparar mês de abril, mês de maio de 2019, 5 anos, né? Então ele já teria 30 anos de contribuição. Não, veja bem, ele tinha que ter, eu tenho que saber o tempo dele em novembro de 2019. Novembro de 2019. Vou alongar aqui para 6 anos, para 6 certo. anos. Então ele tinha 24 anos de contribuição, certo? 24 não. 35 menos 6, 29. 29 anos de contribuição. 29 de contribuição. Faltava 6 para atingir 35 em 2019. Então é 6 de pedágio. Então ele vai ter 35 hoje mais 6 de pedágio. 35 mais 6, 41 anos de contribuição. Com 54 mais 6, 60. Então ele se aposenta com 60 anos de idade e não com 65. Então, Rogério... É uma vantagem, 6 anos a menos, né? É uma conta boa. E com 60 anos de idade é um menino para continuar trabalhando. Não, e outra coisa, com 60 anos de idade, ele vai ter a regra melhor possível, porque vai ser 100% da média de todo o tempo contributivo, não multiplicando pelo fator previdenciário. Quer dizer, a melhor regra que tem é a regra do pedágio de 100%, que é essa aí do nosso amigo aí. Rogério, não teria notícia melhor para você neste café da manhã. Boa notícia, faça esse dever de casa, continue vinculado à Previdência Social e aos 60 anos de idade. Faça como o Carlos Silva, nosso companheiro de FM 98.5 em Russas, correndo, caminhando e cantando, fazendo atividade física. Mais perguntas? Carlos Martins ou Carla Martins em Iguatu. Agora sim, professor Paulo Bacelar, quero que você desfaça esse nó aqui. Vou fazer 63 anos de idade em junho e tenho 33 anos de contribuição. Qual o procedimento que falta para eu me aposentar? Olha só essa pergunta. A Carla já está perdendo dinheiro, professor Paulo Bacelar? Vou fazer o requerimento, né? Fazer o requerimento, mesmo que seja regime próprio ou regime geral, ela já teria atingido as regras para aposentadoria. Já perdeu 1 ano de dinheiro. Agora falando aqui do Rogério ainda, a complementação, que seria a ratificação, é que ele tem que continuar contribuindo até os 40
e 1 ano de contribuição, né? Foi essa a recomendação que eu mas fiz. bater mais ainda, né? Bater mais ainda. Para ele ficar vinculado ao INSS, fazer as caminhadas não e correr pode aí. parar de contribuir. E a Carla já tem direito à aposentadoria, ela está perdendo aí dinheiro que já pode fazer o requerimento. Raquel Alves, em Mulugu. Tenho 53 anos de idade e sou deficiente monocular. Trabalho há 20 anos. Quando irei me aposentar? Se ela tem a deficiência monocular, a visão monocular, há mais de 15 anos, ela já vai ter direito à aposentadoria, Luciano, aos 55 anos de idade. Também é uma regra que não foi alterada pela reforma da Previdência e é também a aposentadoria mais vantajosa. Apesar da pessoa ter trabalhado com deficiência, mas na hora de aposentar, o cálculo da aposentadoria é melhor do que o cálculo das outras aposentadorias, né? Então, ela terá direito a se aposentar com 55. Agora, tem que ter 15 anos com a visão monocular. Bem explicada, viu, Raquel, essa resposta do professor Paulo Bacelar. E se você tiver outras dúvidas, manda um recado para o 085 99273 4353. Oscarina, em Pentecoste. Trabalho na prefeitura concursada há 28 anos, serviços gerais, e tenho 57 anos de idade. Faltam quantos anos para eu dar entrada na minha aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Qual a resposta para a Oscarina, em Pentecoste? Ela tem que ter 62, do mesmo jeito, né? E no mínimo 15 de contribuição. Com 30 de contribuição, ela poderia ter 57. Então, ela vai ter 59 com 30, né? Então, ela precisaria ter mais 2 anos para aposentadoria, pelo menos. Edilberto, em Itaiçaba. Minha esposa vai completar 60 anos de idade em outubro e contribuiu por 27 anos. Ela já pode requerer a aposentadoria? Ela parou de trabalhar há 6 anos, professor Paulo Bacelar. Não. Qual é a recomendação para o Edilberto? Primeiro, ela não vai ter direito à aposentadoria porque ela precisa ter 62, né? E precisa voltar a contribuir imediatamente porque ela já não é mais segurada da Previdência, né? Ela deixou a qualidade segurada, ela deveria voltar a contribuir imediatamente para voltar à condição de segurada da Previdência Social. Então, ela precisa voltar a contribuir pelo menos 6 meses seguidos. Depois ela pode contribuir uma vez por ano e esperar a idade de 62 anos de idade, mas precisa voltar a contribuir imediatamente. Anota aí, Gilberto, só repetindo o que o professor Paulo Bacelar acaba de dizer. A sua esposa precisa voltar imediatamente a contribuir para a Previdência Social, pode recolher durante 6 meses e logo em seguida, uma vez por ano, até chegar aos 62 anos de idade para garantir a aposentadoria. Porque já tem os 27 anos de contribuição, né, professor Paulo Bacelar? Ela pagando 6 contribuições, ela retoma a carência para todos os benefícios, como auxílio-doença. E pagar uma por ano como autônoma, como contribuinte individual, no Código 1163, para ela poder manter a condição dela de segurado até os 62 anos de idade. Tem pergunta aqui da Valcinelli, em Fortaleza. Bom dia, aqui é Valcilene Teodósio. Ela diz: tenho 23 anos de contribuição e 59 anos de idade. Quantos anos faltam para eu me aposentar? Também faça a conta. A mesma coisa da esposa do Edilberto. Tem que ter 62 de idade. Agora, ela aqui já não sabe se ela parou de contribuir ou não. Mas se parou, mesma regra. Contribui 6 meses seguidos e uma por ano até os 62. Se você estiver hoje contribuindo mensalmente, Valcilene, ou estiver com carteira assinada, continua nesse dever de casa tão importante, porque daqui a 3 anos, aos 62 anos de idade, você vai ter a aposentadoria garantida e, se quiser, tem a opção de continuar no mercado de trabalho. Linha direta 085 99273 4353. Vamos à região metropolitana do Cariri, ouvinte da nossa FM 106.5. O Acácio está em Juazeiro do Norte, diz o seguinte: professor Paulo Bacelar, faz 8 anos que estou aposentado como motorista de ônibus, só não consegui o teto correto. Trabalho, existe chance de eu pedir a revisão? Hoje estou com 65 anos de idade. Vai fazer 65 anos de idade em 2025. Então, só aqui uma informação importante. Quem aposentou, depois da aposentadoria, não conta mais nada. Não conta contribuições, não conta a idade que vai atingir lá na frente. Então, não existe nenhum acréscimo na aposentadoria para aquilo que aconteceu depois da aposentadoria. Pedir revisão ele pode? Pode pedir revisão.
mas daquela data da aposentadoria para trás. Então tem que ver se todos os salários entraram na média de contribuições, se a regra utilizada pelo INSS foi a melhor regra, ou foi o benefício mais vantajoso, e aí pode pedir revisão, mas nada dali para frente, nada da aposentadoria para frente. Pela sua resposta, eu entendi o seguinte, professor Paulo Bacelar, porque o Acácio diz que continua contribuindo para a Previdência Social, este ano completa 65 anos de idade, mas quando ele fala sobre a revisão, corresponde ao período que antecede ao período de aposentadoria, ou seja, quando ele diz, Luzenor, professor Paulo Bacelar, não tive o cálculo correto do meu teto salarial, então, nesse caso, ele pode brigar pelo benefício. Aí ele tem 10 anos para pedir aposentadoria. Mas fazer 65 anos não vai alterar nada. Contribuir após o período da aposentadoria também não vai alterar nada. Vamos à região dos Inhamuns. A Uberlândia está em Itauá. O BPC do meu pai é no meu nome. Aí perdi o Bolsa Família. Não tenho direito ao Bolsa Família, professor Paulo Bacelar? Não tem nada a ver. O BPC está como representante legal do BPC. O benefício não é dela, é do pai dela. Então, o Bolsa Família ele é totalmente analisado sem essa renda do BPC. Depois dessa resposta do professor Paulo Bacelar para a Uberlândia em Itauá, quero fazer um registro aqui a todos que fazem a FM Trici, FM 106.5 em Itauá. Registrar para você, ouvinte internauta, o esforço desse benfeitor, empreendedor, empresário, ex-deputado estadual Idemar Citó, que está fazendo novos investimentos na Trici FM para melhorar ainda mais a qualidade dos equipamentos, a qualidade do sinal, em um compromisso diário e permanente nessa prestação de serviço, que inclui também o jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Então, em primeiro lugar, ao Idemar, a nossa gratidão, os nossos agradecimentos, por transmitir há 15 anos o jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, nessa prestação de serviço que é a única no Brasil na área da Previdência Social. Professor Paulo Bacelar, pergunta da nossa ouvinte Maria em Paramoti. Onde é que fica Paramoti, professor Paulo Bacelar? Fácil demais essa. Junto ali de General Sampaio, indo para Apoiarés. Região do Vale do Curu. Tejuçuoca. Não, Sertões de Canindé, viu? Do lado do Tejuçuoca. Conhece Tejuçuoca? Sabe o que é que tem lá em Tejuçuoca? Terra do bode. Não sabe o que é que tem lá? É um bode, pra né? passear? Deve ser um bode. Não. Não? É a Furna dos Ossos. Deve falar? Furna dos Ossos. Se eu li, não lembro. São as cavernas que tem lá. Você vai pela estradinha de chão e chega lá, tem umas cavernas bonitas. Vamos conhecer. A Maria, que nos acompanha pela FM 89.5, diz o seguinte: sou auxiliar de serviços gerais da prefeitura há 28 anos e tenho 61 anos de idade. A prefeitura não possui regime próprio de previdência social. Com quantos anos irei me aposentar? Interessante, professor Paulo Bacelar, porque a Maria em Paramoti, ela faz questão desse registro, né? Dizer que não tem regime de previdência social, e isso facilita a resposta e a leitura do professor Paulo Bacelar. E agora, a resposta, Maria, para você. Sim, mas qual é a... 28 anos de contribuição e 61 anos de idade. Tá batendo na trave. Falta só um ano. Agora, sempre dizer assim, se falta um ano e parou de contribuir há mais de 2 anos, pelo menos, ela volta a contribuir para poder ela ter a garantia de qualidade segurada até lá, até os 62 anos de idade. Mas ela vai se aposentar aos 62, já tem o tempo necessário, só vai faltar a idade. Paula Carvalho em Quixadá. Meu esposo contribuiu muitos anos para o INSS, só que tem uma das carteiras, professor Paulo Bacelar, que eu não consigo encontrar. Ele tem 63 anos de idade e quero saber o que fazer. A primeira coisa a fazer é entrar no meu INSS com a senha Gov e baixar o seu extrato de contribuições para saber se tudo que está na carteira, né, que foi trabalhado pelo segurado, se foi registrado pela empresa, pelas empresas que ele trabalhou, e se tiver tudo no CNIS, sem nenhuma pendência, né, sem nenhum indicador para fazer com que o servidor peça alguma exigência de comprovação, vai estar tudo lá no cadastro, então ele pode se aposentar aos 65 anos de idade, se tiver 15 anos de contribuição no CNIS. Então ele tem que olhar primeiro o CNIS para depois ver. Se não tem alguma informação lá que ele trabalhou, ele precisa ir a uma Caixa Econômica Federal e tirar o seu extrato da FGTS para ver se há alguma informação lá
desse período que não está no CNIS. Professor Paulo Bacelar, o Mendonça fez aqui uma pergunta, ele é de Baturité, escreveu, mandou um texto mais longo, eu tentei interpretar aqui, Mendonça, e creio que a compreensão é a seguinte: você disse que se aposentou em 2015, em 2017 foi morar no município de Baturité e vem a contribuição desde 1994 e ele quer saber ao final, professor Paulo Bacelar, se pode pedir uma revisão para atualizar os valores salariais, e também fala na história da revisão da vida toda. A revisão da vida toda acabou, né, professor Paulo Bacelar? Que está engavetada pelo Supremo Tribunal Federal. A revisão da vida toda não está mais sendo aceita, né? Foi fulminada aí pelo STF, e a revisão ele pode sim, como ele falou aí, de 94 para cá. A revisão da vida toda não. A revisão dos salários de 94 para cá sim. Agora, Luciano, a aposentadoria, quando ela é concedida, dali para frente ela vai sofrer reajustes diferentes do reajuste do salário mínimo. Então, não se compara o reajuste do benefício com o reajuste do salário mínimo. Então, se a revisão é para alterar o percentual ou o reajuste, essa revisão não é possível. Como eu disse antes, só pode revisar períodos atrás, antes da aposentadoria. Mais uma dúvida agora da Maria Souza, em Fortaleza. Tenho 58 anos de idade, 27 anos de contribuição, sendo 10 anos, professor Paulo Bacelar, em atividades com periculosidade. Quantos anos ainda faltam para eu me aposentar? Não, precisa ter, se só são 10 anos com periculosidade, é uma questão aí que tem que ver se vai ser enquadrado como especial ou não, precisa ter o PPP para analisar. Agora, mesmo que já tenha 10 anos, ela aumenta aí 20%. Seria 10 anos, são 10 vezes 12, vezes 20%. Ela vai aumentar 24 meses, 2 anos, né? Então vai ter mais 2 anos aí para somar na conta, vai dar quanto tempo? Eu me perdi aqui na conta. Vai dar 29 anos de contribuição no total. Então ela só vai se aposentar por idade mesmo. Então, 62 anos, 62. Mesmo que ela consiga o reconhecimento da atividade especial desses 10 anos que ela trabalhou com periculosidade, ela vai só tendo 29 anos no máximo. Então não tem direito à aposentadoria nas regras de transição, somente com 62. Se você tem dúvida na área da Previdência Social, mande o seu recado, porque aqui você tem a orientação e a resposta segura. 085-99273-4353. O José está no interior de Pernambuco, professor Paulo Bacelar, confiando no trabalho do Jornal Alerta Geral, e na resposta pede a seguinte orientação com o relato: minha esposa é pensionista do ex-marido, tem 8 anos de contribuição e 50 anos de idade. Se ela continuar contribuindo, professor Paulo Bacelar, a minha esposa vai se aposentar com quantos anos de idade? Olha, ela vai ter direito a manter a pensão dela, né? Mesmo que ela case novamente, mesmo que ela se aposente. E ela tem 8 anos de contribuição. Então, ela continuando contribuindo com mais 7 anos, vai fechar os 15 de contribuição, né? E com 50 anos de idade, vai ter 57 daqui, né? Daqui para frente, pagando 7 anos. Então ela vai completar os 15 anos de contribuição, mas vai ter 57 de idade, então ela vai se aposentar apenas com 62. Então ela tem até os 62 anos de idade, né, daqui a 12 anos ainda, né, para contribuir 7 anos. Então ela tem 12 anos para frente para contribuir 7, para ela se aposentar com 62 e vai somar e vai acumular com a pensão que ela já recebe. José, boa resposta, orientação segura do professor Paulo Bacelar. A sua esposa continua contribuindo, chega aos 62 anos de idade, somando os 15 anos de recolhimento para o INSS, terá a aposentadoria garantida e com mais essa boa notícia, acumulando com a pensão. Que legal. O Luiz, pois não, professor Paulo Bacelar? Tá, ela sendo segurada e ele também, e ele vier a falecer antes dela, ela terá direito à pensão dele, se for mais vantajosa do que a pensão do ex-marido que ela já recebe. Ela não vai poder ter as duas pensões. Então, ela vai poder escolher a pensão mais vantajosa. Se a pensão que gerar do Luiz, né? Se o Luiz vier a falecer antes dela. Se for mais vantajosa do que a pensão que ela já recebe, ela pode escolher entre a mais vantajosa.
A pergunta que chega agora é do Piauí. O Luiz diz o seguinte: trabalhei com meu pai na área rural e hoje sou incapaz, ou tenho incapacidade, me associei agora em março, tenho hérnia de disco e problema na próstata. Posso provar o Pronaf de 2008? Serviria como prova para pedir algum benefício, professor Paulo Bacelar? Olha, para ter direito a um benefício agora, ele precisa provar 12 meses de atividade rural antes da incapacidade. 2008 seria uma prova interessante para aposentadoria, mas para auxílio-doença teria que ter uma prova mais próxima, mais recente, que tem que ter a prova de pelo menos 12 meses antes da incapacidade. Mais uma dúvida agora da Graciele em Fortaleza. Trabalhei por 14 anos na função de caixa, mas após a pandemia fiquei parada, só como dona de casa. Como faço, professor Paulo Bacelar, para continuar contribuindo e qual a opção que devo fazer? Graciele, professor Paulo Bacelar, ela não diz qual é a idade, está em Fortaleza, 14 anos de contribuição, dever de casa quase pronto para pedir a aposentadoria. Como ela é dona de casa, ela pode contribuir com o código 1929, que é 5% do salário mínimo para as pessoas que realmente são donas de casa, trabalham na atividade doméstica sem fim lucrativo. Né? E ela tem que ser cadastrada no CAD único para isso. Para poder contribuir com esse valor menor de 5% do salário mínimo, ela deve fazer a inscrição no CAD único e não deve ter nenhuma renda dela pessoal para ela poder fazer essa contribuição. Mais uma dúvida agora vem do Francisco em Aratuba, onde os moradores nos acompanham pela FM 89.5, chegando a todos os municípios da região dos Sertões de Canindé. Valeu, obrigado pela audiência. O Francisco diz o seguinte: minha tia, agricultora, 50 anos de idade, o marido funcionário público, tem laudo de problema de lombalgia. Ele pode solicitar algum benefício e para a aposentadoria ele pode contribuir de forma facultativa, pois não tem provas da área agrícola. Olha, a melhor coisa que tem é a pessoa contribuir, né? Só que ela contribuindo como facultativa, ele vai se aposentar aos 65 de idade, que é a diferença. Se ele tiver provas rurais, ele se aposentaria aos 60 anos de idade. E com os problemas de saúde, se ele já tivesse feito a contribuição dele como facultativo, ele já poderia pedir um auxílio-doença depois de 12 meses de contribuição, que é um ano, que é a carência para o auxílio-doença. Professor Paulo Bacelar, tem a pergunta aqui da Ana Raquel em Fortaleza. Tenho 42 anos de idade, 21 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? 41 anos de idade. 42 anos de idade, 21 anos de contribuição. Muito nova. Agora, é bom... Qual é a sugestão para pessoas dessa faixa de idade? Fazer planejamento previdenciário. Está na hora de fazer um cálculo do que vai contribuir daqui para frente para ter o melhor benefício. É um cálculo que tem um custo, mas que esse custo é válido porque vai ter um benefício lá na frente que seja relevante. Caso a pessoa não venha calcular, pode até jogar dinheiro fora. Lúcia de Fátima em Quixadá. Minha mãe trabalhou 24 anos, tem 63 anos de idade e está de licença desde 2020. Ainda não passou para a aposentadoria. Quando ela pode fazer essa transferência? É possível, professor Paulo Bacelar? Já tem a idade para aposentadoria, certo? Ela trabalhou, está de licença, né? Não sei se ela está de auxílio-doença, se ela está aposentada por invalidez, mas se ela tiver recebendo algum benefício, ela precisa da alta médica, precisa pedir alta médica e voltar a contribuir, pelo menos com um mês de contribuição, ou seja, como empregada ou como autônoma, para poder ela contar esse tempo de afastamento, se estiver recebendo algum benefício, né, de auxílio-doença, por exemplo, e aí pedir a aposentadoria. Ele não transforma automaticamente, não. Professor Paulo Bacelar, Eliane na cidade do Crato, quem perdeu o marido para Covid, que trabalha de reciclagem, tem direito à aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Precisa ser segurado da Previdência, Luciano. Para ter direito à pensão, no caso, né? Ele teria que ser segurado na data do óbito para ela ter direito à pensão por morte. É por isso, professor Paulo Bacelar, que a gente sempre fala sobre a importância das pessoas estarem vinculadas à Previdência Social. Muita gente diz, olha, mas eu não tenho condições de pagar R$150 por mês porque eu não trabalho e tal. Mas tem aquele caminho lá, porque quem hoje não tem renda, a maioria das pessoas nesse contingente é cadastrada no CAD único. Ou seja, pelo CAD único você paga um valor menor.
Luciano, a Previdência ainda, através de todos, apesar de todos os percalços e problemas, né? Agora com fraudes e tudo, cada hora um estouro, mas ainda é o melhor investimento ainda, porque é um valor que você pode pagar de R$166, a dona de casa pode pagar R$66 por mês, né? Durante 15 anos e vai ter direito à aposentadoria por um longo tempo. Então, o melhor retorno ainda que tem é o caso da aposentadoria pública. Vamos continuar na região metropolitana do Cariri, região metropolitana do Cariri. Agradecer o carinho de todos e de todas que nos acompanham pela FM 106.5. A Maria, na cidade do Crato, diz: minha mãe tem diabetes e hérnia de disco, só que essa hérnia não permite que ela faça mais trabalho de casa. Mas será se ela tem direito a alguma coisa, alguma aposentadoria, algum benefício, professor Paulo Bacelar? Ela tem que ter um atestado médico, né? Atestando a incapacidade para o trabalho, e ela tem direito ao auxílio-doença. Isto se tiver, se ela Maria, tiver contribuindo. Vinculação com o INSS. Se ela estiver contribuindo, e é por 12 meses, Luciano. Tem que ter a carência do benefício, que para o auxílio-doença é de 12 meses. Ana Raquel, em Fortaleza, tenho 42 anos de idade, 21 anos de contribuição. O professor Paulo Bacelar já respondeu esta pergunta dizendo o seguinte, Ana: as mulheres com 62 anos de idade e 15 anos de contribuição estão com aposentadoria garantida. João Mário, em Itapipoca, meu pai tem 52 anos de idade e sempre trabalhou como mototaxista. Quando ele pode se aposentar? Mais uma pergunta de mototaxista aqui. Que bom, né, professor Paulo Bacelar? Mais 13 anos ainda aí para ele ter direito à aposentadoria. Ele se aposenta com 65 de idade, com 15 anos de contribuição no mínimo. Gabriel Marques, em Amontada. Professor Paulo Bacelar, nunca contribuí na vida, tenho 37 anos de idade, o que posso fazer para ter uma aposentadoria tranquila? Professor Paulo Bacelar. Tranquila. Vai pagar 11% do salário mínimo, se é a tendência e a ideia dele é aposentar com um salário mínimo, né? Vai pagar 11% do valor da aposentadoria, do valor do salário mínimo, por 20 anos. Porque ele, nesse caso, ele vai ser um novo segurado a partir da reforma da Previdência. Ele nunca contribuiu, vai começar agora, o homem tem que ter 20 anos de contribuição. Então, como ele tem 37 de idade, ele ainda poderia fazer um planejamento para ele ver uma aposentadoria melhor. No valor Mas maior. a aposentadoria de um salário mínimo, ele pode pagar o código 1163 por 20 anos e ter também a idade de 65 para se aposentar. Gabriel Marques, chegamos na sua vida na hora certa. Você que está em Amontada e preocupado com os caminhos da aposentadoria, o conselho é único. Não olhe para trás. Olhe para frente, para o presente e para o futuro. Como bem disse o professor Paulo Bacelar, se você passa a contribuir a partir deste momento para a Previdência Social, aos 65 anos de idade, com 20 anos de contribuição, você terá sua aposentadoria garantida. E mais do que isso, Gabriel, todos os benefícios previdenciários garantidos a quem tem a vinculação direta com o INSS. Se ele falecer, a família terá direito à pensão. E outra coisa, para quem quer contribuir como autônomo, que não tem vinculação a nenhuma empresa, ele pode tirar a sua própria guia através do site do INSS, meu.inss.gov.br. Não precisa ir à agência, não precisa fazer cadastro de nada, basta ter o seu NIT, que é o número de inscrição do trabalhador, o NIT, e fazer a sua contribuição por mês nesse código 1163, que é de 11% do salário mínimo. E, Gabriel, para finalizar essa abordagem sobre o seu caso, dizer o seguinte, porque você pode até fazer a pergunta, por que muita gente paga 15 anos e eu vou pagar 20 anos? Por um simples motivo. A reforma previdenciária de 2019 estabeleceu que a partir daquele momento, quem nunca tinha contribuído para a Previdência Social, no caso dos homens, a exigência mínima é de 20 anos de recolhimento para o INSS para garantir a aposentadoria. Linha direta 085 99273 4353. Roberto, em Calcaia, tenho 59 anos de idade e 13 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Tá tão fácil essa resposta e tá tão pertinho, né, professor Paulo Bacelar? Mais 2 anos para fechar os 15, né? Já que ele já contribui antes da reforma da Previdência, aí é 15. E 65 anos de idade. Renê Alves, em Maranguape. Professor Paulo Bacelar, como funciona o sistema de aposentadoria para quem é agricultor? Meu pai tem 52 anos de idade e contribui há 30 anos. Ele tem todos os documentos que comprovam a atividade agrícola. Então ele tem já mais do que os... Desculpa.
ele já tem mais do que os 15 anos de tempo, né, rural, de atividade rural. Basta ter 15 anos de atividade rural e ter 60 anos de idade. Então, ele falta ainda mais 8 anos para ele poder contribuir. A boa notícia para ele também, professor Paulo Bacelar, e que eu fico aqui entusiasmado quando tem essa preocupação e essa diligência de quem contribui para a Previdência Social. O filho, o René Alves, disse que o pai tem todos os documentos que comprovam a atividade rural. Que bom, né, professor Paulo Bacelar? É ótimo, não só a contribuição, né, para o sindicato, que muita gente acha que contribuir somente ao sindicato já se aposenta, ter provas rurais, e aí durante 15 anos, provas lá atrás, quando começou, provas mais recentes, perto da aposentadoria, e ter 60 anos de idade. Reafirmamos, Renê, essa observação do professor Paulo Bacelar. Não é a contribuição sindical que vai permitir ao trabalhador, à trabalhadora rural, a aposentadoria. Ellen, em Quixadá, nos mandou pergunta pelo Instagram. Minha filha foi diagnosticada com autismo tipo 2. Ela pode conseguir algum benefício, professor Paulo Bacelar? Pode conseguir o BPC para a filha, mas tem que ter a renda familiar per capita menor do que 1/4 do salário mínimo. Marcos Antônio em Limoeiro do Norte, tenho 47 anos de idade e 12 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? 47 de idade, 12 de contribuição. É mais uma faixa de idade que ainda dá para fazer um planejamento. Se a ideia é se aposentar com salário mínimo, falta só 3 anos, para ele ter os 15 anos, mas vai se aposentar somente com 65 de idade. Mais uma dúvida, chegando agora da Aurenir Pereira, em Fortaleza. Professor Paulo Bacelar, meu filho recebia BPC e do dia para a noite o benefício foi cortado. Meu marido é aposentado. Isso tem alguma coisa a ver? O que devo fazer para conseguir de volta o benefício? Ela precisa verificar o motivo, né, do corte e, ao meu ver, contratar um advogado para que analise o caso e faça um novo requerimento ou, então, entre com a ação judicial para restabelecer o benefício. Professor Paulo Bacelar, quando tem BPC e aposentadoria em uma casa, sob o mesmo teto ali, tem incompatibilidade para manutenção desse BPC? Sim, se a renda familiar for considerada maior do que um salário mínimo, de 1/4 do salário mínimo, com a renda dessa aposentadoria. Sendo que aposentados com mais de 65 anos de idade, 65 anos ou mais, com um salário mínimo do valor da aposentadoria, essa aposentadoria não entra no cálculo da renda. Então, se a renda for maior do que um salário mínimo ou a pessoa não tiver 65 de idade, aí aquela renda vai entrar para o cálculo. Se for maior do que 1/4, vai ser cessado o BPC. Agora, com a ação judicial, pode restabelecer o benefício de acordo com as regras reais, né? Com a situação real da pessoa, a flexibilização aí no Poder Judiciário para poder analisar caso a caso. No caso do INSS, analisa números. Se bater mais do que 1/4 salário mínimo, o benefício é cortado. Professor Paulo Bacelar, pergunta da Luzia Castro em Maranguape. Trabalhei como costureira por conta própria por 27 anos. Tenho 54 anos de idade. Quando irei me aposentar? Quando ela diz, professor Paulo Bacelar, trabalhei por conta própria durante 27 anos, é importante que ela tenha contribuído para a Previdência Social. Aí com 27 anos ela vai ter um aumento aí na sua no percentual, né, da aposentadoria, mas só vai se aposentar com 62 anos de idade. Matheus Tavares em Calcaia. Meu irmão tem 58 anos de idade, trabalha com carteira assinada e tem pouco tempo de contribuição. É motorista, sofreu um acidente fora do horário de trabalho e perdeu um dedo do pé. Está de licença. Ele tem algum direito de aposentadoria ou direito ao DPVAT? DPVAT ainda existe, professor Paulo Bacelar? DPVAT eu ainda não sei se já voltou, né? Tava com um projeto aí, mas eu realmente não saberia dizer se já voltou o DPVAT. Não voltou, por sinal é um assunto que nós vamos tratar no alerta geral. DPVAT. E agora a aposentadoria, acho que não, porque a perda do dedo pode ter uma redução na sua atividade laboral, mas não aposenta por invalidez, porque ele pode trabalhar em outra atividade. Como ele é carteira assinada e teve um acidente fora do trabalho, é um acidente, mas ele é empregado, então ele tem direito ao auxílio acidente se houver uma redução da sua atividade laboral. Como ele perdeu um dedo, deve haver a redução da atividade laboral e ele deve receber um auxílio-doença até consolidar as lesões. Depois de consolidadas as lesões, o INSS deve conceder o auxílio-acidente a ele.
e ele recebeu uma renda aí praticamente vitalícia de metade do valor que seria da aposentadoria por invalidez. Agora o Matheus Tavares, quando diz que o irmão tem 58 anos de idade, pouco tempo de carteira assinada, é importante que ele continue nesse dever de casa para fechar os 15 anos de contribuição e ter aí aos 65 Ele com anos de auxílio idade. acidente, ele vai poder continuar trabalhando e com 15 anos, 65 de idade, ele pode pedir aposentadoria. Agora é importante lembrar que o acidente, ó, olha aí que a gente sempre fala, o acidente não importa quanto tempo você está trabalhando, basta um mês que já garante o direito ao auxílio-doença por um acidente, seja de trabalho ou não. Ricardo, em Guaraciaba do Norte, eu estou afastado do trabalho e estou recebendo um auxílio que foi concedido por 2 anos, professor Paulo Bacelar. Queria saber se a empresa pode me mandar embora. Ó, se tá recebendo auxílio-doença, não pode mandar embora. Enquanto ele estiver doente ou recebendo auxílio-doença, não pode ser mandado embora. Mais uma dúvida, Tarsila, em Amontada, professor Paulo Bacelar, sou estagiária, posso começar a contribuir? Qual a melhor forma para isso, professor Paulo Bacelar? Deve começar a contribuir como estagiária, que é facultativa. Ela pode pagar 11% do salário mínimo, que é o código 1473. Tarsila, em Amontada, fico feliz com essa resposta, porque você está na largada da atividade laboral, do trabalho, e aí na condição de estagiária já está preocupada com seus caminhos previdenciários. Não falo nem dos caminhos da aposentadoria, mas os caminhos da aposentadoria, da Previdência Social, que a protege com todos os benefícios pagos pelo INSS. E mais do que isso, esse tipo de pergunta, Tarsila, nos deixa entusiasmado, porque a certeza e a convicção de que a nossa educação previdenciária está chegando para quem mais precisa, seja para as pessoas com idade mais avançada ou para quem está no caminhar, no começo de uma carreira, de uma atividade profissional, mas desde já tem essa preocupação sobre a área previdenciária. Falei bonito, professor Paulo Bacelar? Você ficou admirando? Eu tenho um discurso de deputado, professor Paulo Bacelar? Tava aqui só admirando. Professor Paulo Bacelar, a pergunta da Fabiana em Itapipoca. Tenho 33 anos de idade e 10 anos de contribuição. Quando posso me aposentar? Fabiana em Itapipoca? 33 anos de idade, 10 anos de contribuição. Fazendo o dever de casa bem direitinho. Vai se aposentar. 33 de idade, então sempre vou orientar a pessoa a fazer o planejamento previdenciário. Contratar um planejamento que é para saber quanto tempo ainda falta para ela contribuir, qual o melhor valor para ela poder se aposentar. Porque, Luciano, muita gente aparece assim, faltando 2 anos, faltando 3 anos, para saber se pode aumentar a aposentadoria, porque se arrependeu de não ter contribuído durante a vida toda. E aí não vai ter muita influência com 2, 3 anos que faltam. Mas faltando 15 anos, faltando 20 anos, aí dá para fazer um bom planejamento para a pessoa se aposentar com o melhor benefício possível. Fabiana, siga os caminhos do professor Paulo Bacelar, mas como você tem apenas 33 anos de idade, você ainda tem 29 anos para chegar aos 62 anos de idade, regra que atualmente permite que as mulheres se aposentem. Você tem 10 anos de contribuição. Se continuar contribuindo por mais 29 anos, você terá 49 anos de contribuição. E isso vai fazer a diferença, né, professor Paulo Bacelar? Com certeza, 49 menos 15 dão 34 anos. Vezes 2%, ó, 68 mais 60, olha só, Luciano, vai se aposentar com 128%. Se eu tivesse no seu lugar, Fabiano, eu faria o seguinte, eu acrescentava um valor a mais por mês e garantiria uma aposentadoria ainda mais robusta. Tá vendo? 128% da aposentadoria, do valor da média. Agora imagina se a pessoa paga 47 anos como ela, no mínimo. Vai perder o dinheiro, porque vai ficar 128% do mínimo. Pois é, então nesse caso, se tiver condições, Fabiana, faz um esforço para pagar um pouquinho mais. Ainda consegue aumentar, né? 128% do mínimo, vai 28% a mais, né? Se fosse hoje. O professor Paulo Bacelar está fazendo os cálculos aqui, na matemática. R$ 1.900, ó, se ela pagar 47 anos no mínimo... Com o salário mínimo, sobre o salário mínimo. Ela recebe um salário de R$ 1.900. Se você tem dúvida, manda o seu recado, porque a resposta aqui é segura. Nem sempre
A resposta é o que você espera, mas o nosso compromisso é, acima de tudo, com essa verdadeira aula da Previdência Social, com a verdade na área da Previdência Social, com base nas regras, nas leis e nas normas que disciplinam as condições para você receber benefícios da Previdência Social. 085 99273 4353. Gabriela está, primeiro Mauro em Pentecoste, 49 anos de idade e 10 anos de contribuição. Mauro, eu vou poupar a saliva do professor Paulo Bacelar. A resposta é bem parecida com essa explicação dada a Fabiana. Você, no caso homem, 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Continua nesse vínculo com o INSS. A Gabriela em Fortaleza, professor Paulo Bacelar. Meu pai vende água, mas ele é autônomo. Ele está com 51 anos de idade. Quando ele pode pedir a aposentadoria? Explica, acalma o coração da Gabriela. Ele disse quantos anos tem? 51 anos de idade. Mas não disse quanto tempo de contribuição. Não disse. Ele precisa ter 15 anos de contribuição. Aliás, 15 se já tiver contribuído antes da reforma, em 2019. Se ele já vinha contribuindo antes de novembro de 2019, ele precisa de 15 anos de contribuição e 65 de idade. Se ele nunca contribuiu, ele tem que fazer a primeira contribuição agora e só vai se aposentar daqui a 20 anos, também com 65 anos de idade, mas com 20 anos de contribuição. Então, Gabriela, vai seguindo esses passos orientados pelo professor Paulo Bacelar, porque o seu pai, se tiver alguma contribuição no passado, antes da reforma previdenciária de 2019, já vai dar uma grande vantagem, porque ele tendo 15 anos de contribuição e aos 65 anos de idade, terá a aposentadoria garantida. E quando a gente fala sobre 15, 20 anos de contribuição, é porque para quem começa a contribuir ou começou a contribuir depois da reforma previdenciária de 2019, serão 20 anos de contribuição para o homem. Maicon, no Cariri, ouvinte do Jornal Alerta Geral pela nossa FM 106.5, tenho 52 anos de idade e 29 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar, professor Paulo Bacelar? 58 de idade? 59 anos de idade. É mulher? Homem. É homem. Maicon. 65 anos de idade, já fecha a aposentadoria dele. Micael, em Juazeiro do Norte. Minha mãe ficou viúva recentemente. Ela é aposentada por idade e meu pai era aposentado por auxílio-doença. Ela terá direito à pensão sem perder a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Com certeza, irá acumular a pensão com a aposentadoria. Caso os dois benefícios forem maior do que o salário mínimo, o maior benefício ele fica mantido e o menor sofrerá uma redução, mas sempre limitada ao salário mínimo. Bruna Souza, em Fortaleza. Professor Paulo Bacelar, meu pai trabalhou 10 anos na agricultura, 5 anos como mototaxista e agora ele tem um comércio há 3 anos. Vai somando, professor Paulo Bacelar. Para o meu pai se aposentar, o tempo de serviço é a soma de todos esses trabalhos ou ele precisa ter o tempo de trabalho apenas de um emprego? Não, é a soma de tudo. Contribuição como facultativo, contribuição como autônomo, contribuição como empregado, soma tudo, tem que ter os 15 anos. Agora, Bruna, tem um detalhe e um buraco aqui nessa história. Por exemplo, quando você diz que o seu pai trabalhou 10 anos na atividade agrícola, ele precisa ter a comprovação de que desempenhou esse tempo de agricultura. Sim, aí com a atividade agrícola precisa ter a comprovação, não só a contribuição para sindicato, tem que ter comprovação de que ele trabalhou na agricultura durante 15 anos ou pelo período que tiver trabalhado. E outro detalhe, Bruna, você não disse qual a idade do seu pai, mas ele vai se aposentar aos 65 anos de idade. E aí você faz esses cálculos aí orientados pelo professor Paulo Bacelar e garante o caminho da aposentadoria. Ricardo Mota, em Baturité, tenho 51 anos de idade, passei 12 anos como estoquista em um comércio e 5 anos em outra empresa de calçado. Atualmente estou trabalhando por conta própria. Quando irei me aposentar? Essa pergunta aqui já tem para mim que já teve resposta, professor Paulo Bacelar. Aqui, professor Paulo Bacelar. A soma de tudo. 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. É. Rodrigo, em Fortaleza. Acabou, Rodrigo. Eu o convido a nos acompanhar no próximo sábado aqui no Jornal Alerta Geral, porque a ordem foi dada, a ordem é cumprida. O Marcos Furlan disse que o tempo acabou. Professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado. Carinhosamente para você, ouvinte internauta. Um grande abraço, fique ligado, fique ligada e pode continuar mandando as perguntas para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Professor Paulo Bacelar, muito obrigado, um grande abraço. Obrigado, Zenô. Eu estou indo agora de partida para ver o sangramento no açude do Oroz, Luciano. Vamos comigo na moto? Até que eu gostaria de moto não, professor Paulo Bacelar, mas aí eu gostaria de
compartilhar essa mensagem, essa imagem que está sendo deslumbrante para os moradores da região centro-sul do Ceará e especialmente para o Oroz. Mas eu irei, professor Paulo Bacelar, nos próximos dias pegar a estrada e farei um desvio para bater nas portas da rádio FM Papagaio 97.5 e ao lado do Carlinhos Nunes, sair de Icó em direção ao Oroz e presenciar, fazer uma filmagem. Eu disse assim: Marcos Fulan, pede às pessoas para pegarem a máquina e fazer a filmagem. Ele disse: Zenon, você ainda é do tempo da máquina fotográfica? Ô, professor Paulo Bacelar, isso me deu uma dor tão grande no coração. Aí eu disse pro Marcos Fulan: Marcos, as pessoas estão voltando a usar a máquina fotográfica. Minha porque filha a qualidade foi é para a mesmo. Itália e levou uma maquinazinha. Preferiu eu comprar para ela aquelas maquinazinhas digital, ela não tirou foto com o celular. Pois foi isso também que a minha filha, a Cecília, completa 15 anos agora, pediu de presente para viagem uma máquina fotográfica. Vou dar de presente. Se minha filha pudesse, eu dava ela, era disco, ela gosta dessas Disco coisas de vinil. retrô, é. Legal, falou, professor Paulo Bacelar. Um grande abraço a você, ouvinte internauta, um nosso grande abraço.